que a divina providência, Jesus e toda a espiritualidade que nos dá a sustentação, nos dê força e nos direcione, como sempre pedimos, ao processo e ao norte, à luz do bem servir. Evocamos ou invocamos os nossos protetores, Chico Xavier em Espírito e Maria Santíssima, para que nos intua, nos direcione e nos inspire. O que aqui formos falar ou dizer, o que aqui interagirmos, que seja através de inspiração desses nossos nobres, eu diria até avatares. A lei de adoração. E com relação à lei de adoração, a lei de adoração está na terceira parte do Livro dos Espíritos. O vocábulo adoração significa, segundo o dicionário Oasis da língua portuguesa, ato ou efeito de adorar, que está intimamente relacionado à palavra veneração, culto que se rende a alguém ou algo considerado divindade. O rogar, o pedir, o solicitar a um santo, ou à divindade, o próprio Jesus, ou mesmo Deus, você está adorando. Adorar é uma lei natural. Como dissemos aqui, está dentro de nós, está íncito, né? Essa adoração é desde o início dos tempos, né? Desde que mundo é mundo, o homem faz essa adoração. E por que isso ocorre? Ocorre porque, como dissemos, a lei de adoração está dentro de nós. E só somos infelizes quando efetivamente nós afastamos. Quando nós afastamos. É importante destacar que a palavra Deus, anteriormente, tinha uma acepção assim muito ampla, né? Não indicava como como presentemente uma personificação de um senhor da natureza, como no próprio Espiritismo, é uma inteligência criadora das demais, né? Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos, sob diversos nomes, né? Que nós falávamos dos deuses em sua diversidade. Emmanuel, a propósito, lembra-nos que nos tempos primevos, ou seja, nos tempos primeiros, nos tempos vestibulares, nos tempos iniciais, vamos dizer assim, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. O que é antropomórfica? É uma concepção de um Deus velhinho, de barba branca, que fica, vamos dizer, sentado em uma poltrona e com um cajado e apontando como se fosse um fiscal, né? Fiscalizando, e punindo até, é um Deus punidor. Nós temos religião do próprio cristianismo, que você precisa temer a Deus, temer do verbo medo, temer relativamente ao medo. Ora, gente, se um filho tem medo do pai e age com medo, dificilmente ele vai ter uma criação adequada ou, por conseguinte, vai ter uma evolução adequada. Por essa razão é que existem em todos os povos, se bem que sob forma diferente. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 642. Nós adoramos de uma forma, os silvícolas adoram de outra. O certo é que há vários tipos de adoração. E só somos infelizes, como falamos, quando das leis naturais nós afastamos. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o olhar.
Isso está lá na 653. Então, não adianta você fazer adoração pelos lábios, né? É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Ora, o que isso significa? Eu estou lá no centro, eu estou, muita luz, muita paz. Minha irmã, não faça isso, minha irmã, isso é a lei de causa e efeito. Você tem que ser mais resignada, você tem que, de uma certa forma, ter Jesus no coração. Aguenta, tem paciência. E aí, eu chego em casa, com a minha mulher, ou se eu for mulher, com meu esposo, com meus filhos, ou com uma pessoa que efetivamente mora no meu lar, trato com rispidez, com falta de educação. Senta, levanta, faz isso, faz aquilo. Ora, então aí eu estou portando, conversando baixinho, conversando de maneira, Alamar Regis gostava de falar muito isso. Olha, aquele sorriso, né? Aquele sorriso, vamos dizer, paisagem. Eu chego em casa muito bruto, né? E somos sabedores que os piores adversários estão em nosso meio familiar. É um pai, é uma mãe, é um filho, é um parente próximo, e nós que solicitamos a reencarnação nesse meio, né? Nesse meio familiar, porque somos sabedores que há a parentela espiritual e a parentela física. Então, a gente, no processo, ou nesses mundos intermediários, igual nós falamos no início dos nossos estudos, eu encontro com a minha esposa, com meu filho, com meu irmão. Hoje, um filho meu pode ter sido naturalmente um pai, uma pessoa ao qual eu, de uma certa forma, exerci um poder autoritário, não o respeitando. Então, ele pode ter vindo como filho, como pai, como uma esposa, e nós tabulamos esse planejamento no mundo errático. O que é erraticidade? É aquele período que medeia duas reencarnações, né? Ou seja, hoje o espírito no corpo propriamente dito, ele é uma alma. Quando ele está fora do corpo, ele é o espírito propriamente dito. E é quando ele está em espírito, tira essa veste carnal, ele tem um pensamento mais leve, uma ação mais propositiva e uma inteligência mais fácil de ser implementada. Por que isso, Décio? Ora, porque o corpo, de uma certa forma, ele obnubila, né? É como se fosse uma nuvem, como Kardec até colocou de uma forma muito objetiva, é um escafandro. Um escafandro é aquela máscara que você coloca no seu corpo todo, coloca-se um capacete, como um capacete de moto, mas tudo hermeticamente fechado e você entra dentro da água. Ora, essa máscara, Chico Xavier, psicografando através de Emmanuel, diz que esse processo evolutivo, ele assemelhou como o voo de um pássaro. É feito por duas asas, uma asa da moral e outra asa do cientificismo, da ciência. Então, e vários de vocês já passaram por essa experiência, indo na casa de um parente, indo na casa de alguma pessoa, viu essa pessoa, para ter aquele animal, aquele papagaio, aquele periquito, eles cortavam uma asa.
ou penas da asa, o que ocorre? Não tinha um voo. Então, tem que haver o equilíbrio. Muito embora esse equilíbrio não é simultâneo. Eu, muitas vezes aqui, eu evoluo de forma científica, eu dou um valor melhor e maior à ciência. No outro processo, na outra encarnação, eu já olho mais a parte moral e assim sucessivamente. O certo é que, ao chegarmos nos mundos dadivosos, que é o último mundo que foi nos afirmado por Kardec através dos espíritos superiores, lá nós já somos espírito perfeito. E o que é o espírito perfeito? Eu sou um médico, eu sou um extraordinário pastor, eu tenho um conhecimento espiritual muito grande, né? Então, dentro daquilo que nós propugnamos, dentro daquilo que nós estudamos, a gente é o máximo em cada área. Não precisa evoluir mais no que refere a esse mundo, ou a esses mundos que antecede o mundo dadivoso, que são os anjos, são os co-criadores do mundo espiritual, co-criadores de Deus, do universo, né? Então, mas para aí, Décio, chegou no mundo dadivosos, nós não vamos evoluir? Acredito eu, e dificilmente eu falo assim, acredito eu, sempre nós falamos o que está consignado nas obras, e Kardec assim não disse. Mas acredito eu que prossegue a evolução naturalmente. Evidentemente que não foi falado, não nos foi dito, por quanto? Nós não temos ainda a capacidade de absorção, a capacidade de absorver esses ensinamentos. É como você querer defender teses, falar relativamente à pintura de um quadro e falar das cores, do entrelaçamento das mesmas e o que causa, em nossa visão, para um cego de nascença. Ele não vai entender. Ora, quando fala-se de cor para um cego de nascença, ele deve associá-la ou associá-las como gosto, né? Como o amarelo, deve ser o vermelho, é como o gosto da maçã, o amarelo é uma manga, né? Porquanto nós falávamos ou falamos que a manga é amarela. Então, não tem. Quando nós tivermos condição ou condições de percebermos, aí sim nos será revelado, nos será. Não tem nada, Deus não esconde, não existe nada sobre 7 chaves, não existe nada engessado. Deixa eu ver a área de texto. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada, olha aí, e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem a religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com a outra pessoa. Duro e implacável para com a outra pessoa. Vamos dizer, é cobrado muito menos do que a gente. E quanto mais conhecemos e o praticamos, né, mais mal cometemos, Então veja que o mal é inversamente, aliás, diretamente proporcional ao conhecimento. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, mais você será cobrado pelo mal. Mas como? Explica isso aí. Aliás, é uma passagem, né, dos evangelistas que diz o seguinte: um pobre ficou tão rico quanto aquele vizinho seu que já o era, ou seja, aquele vizinho era rico. Aquela pessoa simples, tudo através vamos dizer, de uma herança, ou de uma esportiva, loteria, ou de qualquer outro meio, subiu ou aquinhonhou bem
bens financeiros, ele ficou tão rico quanto o outro. Ora, no momento que ele ficou rico, ele começou a destratar, a não fazer bem, a não fazer caridade àquelas outras pessoas. Ora, esse pobre será mais cobrado, será, vamos dizer, penalizado. É bom, é verdade que Deus não penaliza. Deus não, é a sua própria consciência que faz sofrer. E nesse momento você está no inferno, no purgatório, ou você está num umbral, como queira. Isso é um estado consciencial. Então, ora, você sabia o que é ser pobre, passar necessidade, passar isso, aquilo, e o rico nunca teve, né? Então, por isso que é penalizado com maior rigor, aquele que mais sabe. Então, quanto mais você sabe, mais você é cobrado. O universo funcionando automaticamente são as chamadas leis da natureza e exprime a vontade do Criador para a criação. Como essas leis provêm de Deus, trazem consigo as características ou atributos do próprio Deus, ou seja, são leis perfeitas, eternas e imutáveis. Veja, meus irmãos, estamos no melhor momento, no processo evolutivo, no tempo evolutivo melhor, estamos na encarnação mais evoluída. Estamos vivendo com as pessoas corretas, na família certa, na encarnação adequada. Ora, vamos aproveitar. Ah, mas peraí, você fala assim, parece que as coisas são tão simples, e não são. Mas nós precisamos fazer força, ser resignado, ter paciência diante das adversidades e essas lições que somos submetidos, né, a gente, de uma certa forma, batalhar. Ensina os espíritos, na questão 614, que a lei natural é a única necessária à felicidade do homem. E só somos infelizes quando dela nos afastamos. E só somos infelizes quando dela nos afastamos, né? Entre as leis naturais, algumas estão relacionadas ao mundo material, que aqui nesse caso nós citamos a lei atômica, a lei gravitacional, agora está falando até em física, física dos menores, das partículas menores dos átomos, né? Como é que é? A física quântica, que são estudar os átomos, a subpartícula atômica. A eletricidade é uma lei genética, né? O porquê que você nasceu com os olhos dessa forma, o outro daquele jeito. E as leis espirituais já são as leis morais. As leis relativas ao espírito são as leis morais. Então, veja bem, essa outra tela aqui, ela já nos diz o seguinte. O objetivo das leis divinas é levar o homem à perfeição, através do desenvolvimento da inteligência e da sua moralidade. A legislação humana é um pálido reflexo da lei divina, variando de povo para povo através dos tempos, segundo o grau de evolução alcançados pelo homem, né? Então, na verdade, as leis nossas, né, as leis humanas, é uma cópia muito pálida, é uma cópia muito pífia das leis, o quê? Das leis divinas. Por quê? Uma lei de trânsito. Hoje uma lei de trânsito é dessa forma, faz-se assim, não pode ultrapassar esse veículo, tem que ter uma velocidade. Amanhã essa própria lei pode ser adequada. Então, adequada ao tempo, ao costume. A lei divina não, sempre. Eternamente ela será daquela forma, eternamente. Sheila faz uma contribuição aqui, a Sheila Rangel. Seremos responsáveis sempre pelas conquistas, né, e os aprendizados.
é as nossas escolhas. Justamente, Deus e a divina providência está lá quando fizemos ou fazermos as escolhas erradas, né, Sheila? Nós sofremos, então não é Deus castiga. Deus não castiga. Deus não precisa perdoar porquanto ele não sente raiva, ele não sente ojeriza. Por que ele vai perdoar? O perdão, esse é meu, é seu, é de Elisa, é de Eliane, porque nós temos rancor. Deus não precisa. Então, no momento que nós fazemos alguma coisa de errado, vamos de encontro, né? Não ao encontro, vamos de encontro a essa lei que está em nosso interior, está em nossa consciência, nós pecamos, erramos o alvo, né? E ao pecar, aquilo a nossa própria consciência acusa e passamos a sofrer. Veja bem, um tabagista. Eu fumei, por exemplo, já tem mais de 20 anos que eu parei de fumar, mais de 25 anos. Eu fumei. Mas o cigarro, ele traz um malefício muito ruim, entre outras coisas, para o fator respiração. Você pode, por excesso do tabagismo, por excesso do cigarro, fumar de tal forma que, no final da sua vida, você ter um efizema. E o efizema é uma doença. Você querer respirar, e muitas vezes o uso médico não tem nem condição, você respirando, fazendo força e querendo respirar, você chega a querer subir na parede procurando ar. Ora, nesse exato momento você está onde? No inferno. Consequência da utilização errônea, ou seja, você está lá dentro da sua consciência, ó, isso aí é um malefício, eu sei, e quanto mais eu sei, volta naquilo que falávamos, né? Quanto mais eu sei, mais penalizado, penalizado, entre aspas, eu serei. Nós vimos o 7, muito bem. Então, conforme cresce o conhecimento das leis divinas, o homem evolui e aperfeiçoa suas próprias leis. Ora, se a lei divina, eu tenho conhecimento, eu não as transgrido, eu vou melhorando as nossas leis. O decálogo de Moisés, porque ele fez leis humanas, draconianas, para, de uma certa forma, gerir aquele pessoal que andou 40 anos no deserto, leis humanas, leis, e lá não falava em mundo espiritual, em um mundo a posterior, né, em um reino. Jesus que veio num segundo momento a falar. Então, quanto mais aperfeiçoa, o decálogo era a lei divina, não tem mudança. E a Constituição, a lei, ou aquilo que nós implementamos dentro da lei divina, dificilmente é mudado. Tem países aí, nós somos sabedores, que tem 7, a Constituição são 7 leis, né? São Constituição secular, tem mais de 100 anos. Embora a lei de Deus esteja escrito na consciência dos homens, mas fez-se necessário ciclicamente, ocasionalmente, ver algum profeta, algum espírito, alguma religião, para nos reavivar, nos lembrar, nos admoestar sobre determinadas ocorrências. Teve Jesus, teve vários avatares aí, né, gente? Moisés, Jesus, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Dalai Lama e assim sucessivamente. Sheila faz outra colocação. Temos a vontade de acertar, transformando o erro em acerto. E veja bem, Sheila, que coisa extraordinária que você falou. O verdadeiro espírita não é aquela pessoa santificada, não é aquela pessoa pura, mas aquele cidadão que procura a cada dia melhorar cada vez mais. Esse sim é o verdadeiro espírito.
Sheila dá um depoimento também que fumou no passado, quando a doutrina espírita me ensinou que, né, fumar era um erro extraordinário, eu de uma certa forma decidi parar, né? E eu parei, diz Sheila. E que coisa extraordinária. Então, isso é ser um verdadeiro espírita. Aquela pessoa que procura melhorar. Não é aquele que é puro, não. O verdadeiro espírita é aquele que melhora a cada dia um pouco. Ah, não, mas eu melhorei tão um pouco. Não tem problema. Não tem importância se você deu 2 ou 3 passos. Diante da eternidade, foram muitos passos dados. Foram muitos passos. Assim, a mensagem espírita deve ser clara, sem equívoco, né? Não dando margem a interpretações. Por isso que nós não falamos por parábola, né? Não falamos por símbolo, falamos de uma certa forma direta, objetiva. O conhecimento das leis naturais permite o homem entender melhor o significado moral, com distinção entre o bem e o mal. E veja bem, gente, fazer o mal não é simplesmente deixar de fazer o bem. Aliás, se você deixa de fazer o bem, o mal você está praticando, está lá no Evangelho. Eu não fiz o bem, olha, Décio, como isso ocorre? Em eu tendo, e lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, é claro, eu tendo a oportunidade de fazê-lo, eu tendo a oportunidade de fazer o bem e não fazendo, eu estou cometendo o mal. E, sobretudo, se, em função desse bem que eu deixei de fazer, houver alguma coisa, por exemplo, um fatalismo, uma ajuda de uma pessoa ao passar na rua, eu tinha oportunidade de estacionar meu carro, de ajudar, aquela pessoa que estava passando numa ponte, aquele bêbado, aquela criança que eu não dei assistência e poderia ter feito, então eu pequei, eu errei, o mal eu pratiquei. Outra também, quando você pratica o mal ou tem algum benefício do mal praticado, você o praticou, você cometeu. Como? Exemplifica melhor. Por exemplo, uma carreta tomba e vários aparelhos eletrônicos são derramados, caiu pela rodovia, você vai lá e pega um desses aparelhos. Ora, você cometeu mal. Você está cometendo mal. Você não causou o acidente, mas você está cometendo aquele mal. Muito bem. A concepção da paternidade divina traz benefícios enormes ao espírito. Vindo de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de paternidades e de solidariedade. Então, podemos observar que, por sermos filhos de Deus, por sermos filhos de um só Criador, nós somos considerados irmãos. Em decorrência desse conhecimento de que Deus é o Pai, passa-se a entender e a justificar a relação que os homens devem ter para com o seu próprio Criador. Ora, se Ele é meu Pai, Ele me criou, nos criou, a adoração consiste na elevação do pensamento a esse Criador, a esse Pai. Então, olha aí a necessidade da adoração. Pela adoração, já foi dito, e nós dizemos inicialmente, o homem, e quando eu digo aqui o homem, a mulher, o ser pensante, aproxima a sua alma, que é o espírito encarnado de quem? De Deus. A adoração, na lei natural, é uma lei natural, ela está, como falamos, insta, pois resulta de um sentimento inato do homem. A gente nasce com esse sentimento, a gente já o tem. Muito obrigado, né, Leonardo? A gente agradece esses... Leonardo faz uma participação aqui. Fiz um tratamento de desobsessão e consegui parar de fumar. Depois de 1 ano,
fraquejei e voltei. E acredito que o tabagismo, aliado a outros fatores, me levaram a um estado obsessivo. É possível isso? Sim. E quando o nosso irmão Leonardo Rocha falou que os espíritos, e ele denominou obsessores, que estavam auxiliando ou induzindo a fumar, sim. No momento em que você coloca o cigarro na boca, você fuma, aspira aquela fumaça, o espírito que está muito vinculado à matéria, ao vício propriamente dito, inala. E a cada tragada sua, fluidicamente, ele também sente os benefícios do fumo. É o momento de ele ficar, ou dele ficar vinculado à matéria. Então você fez uma colocação extraordinária, o Leonardo Rocha. E por sinal eu sou Rocha também, tá, Leonardo? Vida contemplativa. Como consequência do ato de adoração, muitos homens se afastam do mundo, né? Vivendo isolados em vida contemplativa. Nenhum mérito traz a vida contemplativa, porque se é certo que não faz o bem, o mal também o é que não faz o bem. E são inúteis, né? Se você não faz o mal, mas o bem também você não faz. É aquilo que nós falávamos, né? Para fazer o mal, ou fazer o bem, não é simplesmente de deixar fazer o mal, não. Você, não fazendo o bem, como vimos em exemplificações anteriores, o mal nós estamos fazendo. O mal nós estamos fazendo. Deixa eu verificar aqui a área de texto. Elisa Cruz diz o seguinte: Leonardo, como você está em outra sintonia, realmente não combina. É assim mesmo que vamos trocando ou diluindo o que faz mal pelo que nos enaltece. Então, se você, Elisa, está correto, quando você está em uma sintonia boa, naturalmente você está entrelaçando ou vai entrelaçar com os espíritos que estão nessa sintonia. Pela maneira diversa, pensamentos ruins, ações ruins e propensão para o mal, você também vincula-se, atrai ou chama espírito neste mesmo teor. Então, tendo essas forças adversas, logo, logo, nós estamos também praticando aquele vício. E eles vão, no caso do tabagismo em questão, eles vão aspirar fluidicamente quando nós sorvemos, quando nós injetamos, quando nós jogamos o que significa tragar aquela fumaça lá no pulmão. Nós estamos falando aqui de cigarro, mas pode ser uma droga, pode ser uma bebida, pode ser a glutonia, né? Bom, tudo em excesso é um mal. E estamos indo contra as leis divinas, as leis naturais. Por isso que precisamos da adoração propriamente dita. Relativamente à vida contemplativa que nós falávamos, ou que falamos, demais, não fazer o bem, olha aí, já é um mal. Isso está no Evangelho, né? Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense em Deus, só pense nele. Pois o que lhe impõe deveres a cumprir na terra. Quem passa o tempo todo na meditação, no processo contemplativo, olhando só para si, para Deus, vive uma vida toda pessoal e inútil. Ora, você está sendo egoísta. Nesse caso, o Espiritismo, na questão 673, diz o seguinte: amparar os pobres e os aflitos, ser bom, ser caridoso, é o melhor meio de homenagear a Deus. É o melhor meio de homenagear a Deus. A palavra sacrifício, vamos ver agora o cidadão que faz sacrifício para
ver se ganha alguma coisa, algum bônus, algum mérito relativamente à divina providência, né? A palavra sacrifício, etimologicamente, tem um sentido de fazer alguma coisa sagrada. No sentido primitivo e unicamente religioso, representa uma oferenda que se faz à divindade através de rituais. A oferenda pode ser representada por uma pessoa ou animal vivo ou ainda por produtos de colheita vegetal ou outros objetos. Então, é importante que se faça uma diferença entre o conceito religioso que se tem do termo, né, o sacrifício, e a sua concepção social ou popular. Assim, no aspecto religioso, além da característica do ritual, subentende que o sacrifício será consumido pela divindade. No momento em que eu queimo, no momento em que eu sacrifico um carneiro, igual tempos outrora até, pessoas humanas, né? A pessoas virgem, quanto mais pura, porque tinha o quê? Aquilo que eu designasse a Deus, aquilo, quanto mais puro, mais tenro, quanto mais falta me fizesse, eu estaria, de uma certa forma, prestando uma adoração maior. E isso, na verdade, vimos aqui que nada ocorre. Nada ocorre. A adoração, pergunta Sheila Maria, pode ser o amor em ação? Perfeitamente. Perfeitamente, nós, num determinado momento de nossos estudos, colocamos que a adoração não é você ficar em retiro espiritual, ficar em sacrifício, ficar prostrado, sempre orando, sempre em prece a Deus. Mas ele disse que você sendo benévolo com os pobres, você fazendo isso ou aquilo em benefício ao outrem, você está fazendo uma adoração a Deus. Assim ele prefere. Ora, então, como tu disseste, Sheila Maria, a adoração nada mais é do que o amor em ação. Muito bem. No sentido, raramente é usado em ciências sociais, né, o sacrifício. No significado popular de renúncia de qualquer coisa de valor em favor de qualquer autoridade superior ou objeto de respeito ou dever. O propósito declarado do sacrifício varia muito entre as culturas, né? E isso nós vimos na época de Moisés, você sacrificar filho, fazer isso, fazer aquilo. Nesse sentido, o Espiritismo faz o quê? Esclarece-nos que as privações voluntárias seriam representadas, né, por privação de gozos inúteis. Como o nosso amigo Leonardo Rocha falou que ele parou de fumar num determinado momento e no outro claudicou-se um pouco em função de quê? Dos menininhos, dos nossos irmãozinhos obsessores. Então, no momento que a gente faz, vamos dizer, para nós é um sacrifício, então isso aí é agradável aos olhos de Deus. Falaremos agora sobre prece, e de uma certa forma bastante sinóptica, né? De uma forma bastante resumida, porquanto nós em 3 ou 4 minutos já estamos encerrando os nossos estudos. Há quem conteste a eficácia da prece, falando que não precisamos fazer uma prece, não precisamos fazer uma oração. Por que, Décio, não precisa? Ora, porque Deus já sabe o que nós necessitamos. Mas veja bem que esse argumento não oferece muita lógica, porque independe de Deus conhecer as nossas necessidades. A prece proporciona a quem ora um bem-estar incalculável, já que aproxima a criatura do Criador. Então, a prece nada mais é do que uma adoração. E
orar deve ser uma coisa simples. Você deve fazer de forma simples, concisa, agradecendo. Ela pode ser uma solicitação, um agradecimento ou uma glorificação, que é uma adoração, né? Ela consiste nessas três. Se eu posso orar para outra pessoa, isso é válido? Perfeitamente. A espiritualidade nos respondeu. Mas faremos um estudo totalmente pela prece, falando sobre prece. Quando Jesus diz, tudo que perdires com fé em oração, vos recebereis. Está em Mateus, capítulo 21, versículo 22. Revelou-nos que o ato de orar é algo muito profundo e a gente deve orar do fundo do coração, não de uma forma afetadamente, conforme falamos. Entre para dentro do seu quarto, não um quarto físico, para dentro de si, e onde tiver duas ou mais pessoas reunidas, ali eu estarei. Por que duas ou mais? Porque não falamos reunião de uma pessoa só, muito embora você pode fazer sua prece, sua oração de forma unitária, que Deus, a espiritualidade ou o próprio Jesus, de uma certa forma, vai atender. Mas não espere que esse atendimento é para agora, conforme o seu tempo, para ontem. Por que para ontem? Porque, na verdade, o tempo de Deus, o tempo de Jesus, o tempo da espiritualidade é outro. Nós utilizamos para os estudos de hoje o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, né? E a Apostilha da Febe e Esde, um tomo único, né? E o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Então, meus irmãos, esses foram os estudos que nós tínhamos preparado e vamos fazer uma pequena prece. Agradecer, né? Agradecer toda a espiritualidade que esteve aqui, que nos deu essa sustentação, e pedimos, mesmo aqueles que não pegaram a água, ao terminar o estudo aqui, pega a sua água, eleva o pensamento, peça para debelar aquele mal físico ou espiritual que está lhe acometendo ou acometendo aquela pessoa que você tanto ama. E solicitamos que a espiritualidade presente, ela, de uma certa forma, fluidifica o líquido constante deste copo, que, ao tomar, eu debelo as doenças físicas e espirituais a quais eu tenho. E se porventura eu dá-la ou dar essa água para uma terceira pessoa, que os efeitos pelas mesmas formas assim procedem. Muita luz e paz. Toma a água com muita fé. Meus irmãos, amo a doutrina espírita e, por consequência, amo cada um de vocês. Muita luz, muita paz, e que Deus nos ilumine, nos dê paz e que nos dê uma boa semana. Um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom.